Homens e mulheres respondem de forma similar ao treinamento, mas isso não significa que devam treinar da mesma forma. Existem características significativas que precisam ser consideradas na hora que você vai elaborar um programa de treinamento, que eu vou elaborar um programa de treinamento, na verdade, ou um treinador para um homem e uma mulher. E elas são muito importantes, eu vou discutir isso hoje aqui com vocês. Eu sou Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto, trabalho como treinador há quase 20 anos e, cara, tenho atendido um percentual muito grande de mulheres, mas também homens, e eu sou homem, então acho que é tranquilo falar sobre essas diferenças, mas fato é que homens e mulheres não devem treinar da mesma forma. Mas isso não significa que elas respondam de forma diferente ao treinamento, com certeza não. Só que significa sim que existem questões que a gente precisa considerar. E a primeira delas, talvez a mais relevante, a mais comentada, seja a questão fisiológica, a parte hormonal de homens e mulheres são completamente diferentes. Então, se por um lado os homens, só a idade é capaz de alterar o perfil hormonal deles, para as mulheres, a gente tem várias situações que afetam significativamente o perfil hormonal, passando por próprio ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem uma alteração significativa nos hormônios da mulher, estrógeno, progesterona, enfim, se alteram do início para o meio para o final. A gente tem momentos importantes na vida da mulher, como por exemplo a gestação, que obviamente altera tudo de novo, como a menopausa, perimenopausa e tudo que envolve isso. Mulheres frequentemente fazem uso de algum tipo de reposição hormonal, seja por uma questão contraceptiva, ou seja, pelo próprio fato da menopausa. Então a mulher tem várias situações e particularidades na vida dela que influenciam todo o pool hormonal, e isso precisa ser levado em consideração. A gente tem vídeo discutindo isso aqui, Não significa que você tem que periodizar obrigatoriamente com base no ciclo, mas você precisa considerar isso, senão talvez você acabe perdendo pontos importantes para a mulher. Outro ponto, e até muito discutido, num estudo que eu gosto bastante, esse estudo que está aparecendo na tela para vocês, o próprio título já fala, homens jogam bem para se sentir bem, enquanto mulheres precisam se sentir bem para jogar bem. Foi um estudo publicado através de um grupo de treinadores neozelandeses que treinaram tanto homens quanto mulheres. E eles foram, perguntados, cara, qual é a diferença? O que tem de diferente entre treinar homem e treinar mulher? E o que eles mostraram é que existem diferenças marcantes e significativas que passam, por exemplo, pelas barreiras, pelo apoio social. Eu vou dar alguns exemplos, Homens frequentemente se dão melhor com competitividade e muitas vezes são muito mais propensos ao ego, querem botar muito peso, e mulheres precisam de mais informação, precisam de mais motivação, de mais apoio, de mais suporte. Então, inclusive, é por isso que mulheres frequentemente gostam de grupos de desafio, coisa assim, porque esse suporte, essa coisa mútua, essa coisa de ver como é que o outro está indo e se motivar e tal, isso é importante para a mulher e talvez menos importante para o homem. Mulheres frequentemente têm medo, por exemplo, de pegar peso. Mulheres muitas vezes têm um certo receio de falar sobre todas essas questões hormonais com o seu treinador. Isso pode ser muito relevante em alguns casos e em outros não, mas é importante que seja aberto o canal de comunicação. Eu, como treinador homem, que atendo muitas mulheres, entendo que isso nem sempre é fácil. Eu, quando começo a treinar uma aluna nova, eu vou aos pouquinhos mostrando para ela que a minha preocupação é legítima para que ela possa desempenhar bem, treinar bem. Então existem alguns cuidados entre homens e mulheres que a gente precisa se atentar. Mas mesmo com essas diferenças fisiológicas e com essas diferenças relacionadas a apoio, adesão, motivação, a verdade é que homens e mulheres respondem de forma muito similar em relação ao treinamento. O que muda mesmo não é a resposta ao treinamento. Por que muita gente acha que homens respondem mais, por exemplo, ao treino de força? Porque do ponto de vista absoluto, homens já começam com maior quantidade de massa magra. Então, se um homem de 100 quilos ganha 10 quilos de massa magra, isso é equivalente a 10%. Se uma mulher de 50, 60 quilos ganhar os mesmos 10% de massa magra, ela ganha 5, 6 quilos. Então, o que muda é basicamente a questão entre relativo e absoluto. O homem já começa com absoluto maior. Mas em termos percentuais, em ganhos, os ganhos são muito similares. Só que tem uma diferença grande aí. A diferença é que mulheres tendem a ter uma resposta maior a um tipo específico de fibra. A um tipo específico de fibra que é mais oxidativa. Então mulheres, quando têm hipertrofia mais num tipo de fibra, enquanto homens têm hipertrofia mais em outro tipo de fibra. Isso é uma das coisas que inclusive ajuda a explicar ou tem como conexão o fato de que mulheres são menos fadigáveis por questões hormonais, por uma série de questões. Mulheres fadigam menos do que homens, elas sustentam mais tempo um determinado esforço numa mesma intensidade. Mas de novo, homens teoricamente aguentam valores absolutos maiores, mas relativos
Nem tanto. Isso muito provavelmente também faz com que elas rendam melhor em faixas de repetições mais altas, 15, 20. Eu falo isso com frequência, né? As minhas alunas mulheres tendem a treinar uma faixa de repetição um pouquinho mais alta, 10, 12, 15, enquanto homens ficam mais em 6, 8, 10. E eu vario bastante isso, né? Eu acabo variando um pouquinho, uma parte do treino, uma boa parte do treino eu faço onde a minha aluna, meu aluno se sente melhor, mas existe uma parte do treino que eu faço fora dessa zona de conforto dele. Outro ponto importante é que mulheres tendem a subestimar mais a carga do que homens, né? Homens até fazem o contrário, muitas vezes você pergunta, porra, qual peso você faz para fazer 10 repetições? O cara fala 20 e com 20 quilos ele mal faz 10, e já a mulher é o contrário, se ela falar 20, ela vai fazer 15, 18 repetições com aquela carga, então é comum mulheres subestimarem o peso, e exatamente por isso eu tendo a, com frequência, colocar combinados, conjugados, pareados, para um mesmo grupamento, para tentar estimular ao máximo elas. Mulheres também precisam de menos tempo de intervalo, então esse estudo do Ratamed de 2012 mostra que, cara, com 1 minuto de descanso as mulheres já estão provavelmente muito bem para realizar a próxima série, enquanto homens precisam de mais. E é exatamente isso que a gente vê em revisões sistemáticas e meta-análises, né? As meta-análises mostram de 1 minuto e meio a 2 minutos para recuperação, só que mulheres não precisam disso. Então, quando a gente faz uma estratificação por gênero, mulheres podem descansar um pouquinho menos. Só que mulheres têm essas questões, né? Tem medo de pegar peso, ficam com medo de ficar muito musculosa, o que é absolutamente incomum. A gente discutiu isso em outros vídeos aqui no canal, né? Não é tão simples ficar musculoso como essa imagem que vocês estão vendo aí, mas sim, existe esse medo e essa barreira. O que me leva à próxima pergunta, que é, cara, será que todo mundo deveria treinar igual? Será que o treino que eu prescrevo para Juliana Paz, né, para Tata Werneck, para Agatha Moreira, você deveria fazer exatamente igual? Você vê, essas 3 mulheres fazem treinos completamente distintos, mesmo buscando resultados similares, estarem bem com baixo percentual de gordura e uma quantidade mínima de massa magra. Então, existe uma individualidade no treinamento que precisa ser considerada, porque se você colocar um monte de pessoa para realizar o mesmo programa de treinamento, você vai ver que nesse estudo, por exemplo, né, em 24 semanas, tiveram algumas pessoas que perderam peso de forma significativa, enquanto outros ganharam peso de forma significativa. Isso também acontece com massa muscular. Tem pessoas que ganham massa muscular de forma significativa e tem pessoas que perdem mesmo treinando força. E esse é o grande diferencial entre um treinador e um cientista. Um treinador, um cientista, né, ele dá uma olhada no estudo e fala, cara, isso aqui provavelmente é efeito dispositivo. Já um treinador, ele olha e fala, cara, isso aqui foi muito bom para determinados clientes, mas não foi tão bom para outros, é legal a gente repensar a estratégia para esses outros. Esse é, na verdade, o grande papel de um treinador, é entender o que aos pouquinhos está funcionando com o cliente e o que não está funcionando que a gente precisa trocar. Por isso que é impossível alguém chegar aqui e achar que eu vou dar resultado de cara muito rápido e tal. Não, não dá. A gente começa com um programa baseado no tudo que a gente tem de ciência, mas, cara, depois eu vou ter que ir individualizando e entendendo as respostas do meu cliente. Como é que eu faço isso? Através de avaliações sistemáticas para entender qual resultado ele está tendo. Então a gente vai avaliando para saber se realmente esse cliente está tendo resultado. Esse é o grande segredo, existem sim diferenças entre homens e mulheres, isso não significa que a resposta seja completamente diferente, significa que os desejos, as questões, né, detalhes importantes das mulheres são fundamentais. Então se você pegar um treino de mulher para 3 vezes por semana, né, aqui no Alunos Trainers a maior parte dos nossos clientes treina 3 vezes por semana. Se você for olhar um programa de treinamento de 3 vezes por semana de uma mulher, ele tem pelo menos 70% do treino de membro inferior. Já de homem é exatamente o oposto, tem pelo menos 70% de membro superior. Treino de mulheres tende a começar com exercícios de membro inferior. Treinos de homens tendem a começar com exercícios de membro superior. E só isso já mostra que, cara, muito provavelmente isso tem a ver com a preferência desse cliente. Né? Outra coisa, quando eu vou dar um outro exemplo, de 5 dias por semana, é bastante comum. Né? Eu tenho alunas que falam assim, Rafa, se eu tiver que ir para a academia 2 dias só para treinar braço, eu nem vou. Então eu preciso encontrar um jeito de mesclar isso para que essa cliente treine e faça o volume adequado. Então eu vou brincando com as possibilidades de treinamento para no final de um ciclo de treino o volume ser aquele que eu queria. Mas não necessariamente ela precisa seguir uma rotina linear mais comum, como um dia de superior, um dia de inferior. Muitas vezes eu mesclo exercícios de inferior e superior todos os dias. Ou pelo menos em 4 dias e deixo só um de superiores. Já com o homem é o extremo oposto. Né? Tem vários homens que não iriam para a academia dos 5 que ele treina fazer membro inferior. Mas se eu colocar aqui só um dia vai ser de membro inferior, só na quarta-feira e nos outros eu vou colocar um outro exercício de membro inferior só para compor o programa e eu ter o volume adequado, cara, já funciona muito bem. Então, essa é a grande questão, né? O design do programa de uma mulher é completamente diferente, desde questões relacionadas aos desejos, objetivos, mas também as respostas que envolvem questões fisiológicas, né? E esse é o segredo de um grande treinador, é tentar entender e individualizando aos pouquinhos cada um dos programas de treinamento com base nos feedbacks e fazendo ajustes com a medida do tempo. Bom, tentei falar de forma rápida e objetiva. Se vocês gostarem desse conteúdo, eu me aprofundo mais neles, a gente adentra mais nos estudos em si,
mas é sempre muito bom e muito legal estar aqui com vocês e passar um pouquinho de conhecimento de tudo que a gente tem estudado e aplicado na prática aqui na Lund Trainers, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e no Lund Online, na nossa consultoria de treino individual para pessoas que querem cada vez mais, né, melhorar o seu físico, desenvolver a sua saúde e com cuidado, sem sentir dor, tendo, né, bastante acompanhamento próximo meu e de todo o meu time, beleza? Bom, se você curtiu, curte o vídeo, se inscreve no canal e manda para um amigo, para uma amiga que precisa ouvir esse conteúdo, beleza? Bom, é isso. Fui!